A paz, queridos irmãos, que Deus possa estar na vida de cada um que aqui assiste é, essa palavra, essa mensagem, que Deus possa sim fazer com que seu dia seja ricamente abençoado e tu verás a glória desse Deus no decorrer desse dia, porque eu profetizo, sou profetisa e profetizo no seu coração que Deus possa honrá-los a cada um que vier ouvir, amém? Eu sou missionária Rosângela França e trago hoje uma palavra aqui de Isaías 38, onde fala sobre a doença de Ezequias, né? E a sua cura maravilhosa. Eu vou ler aqui uma passagem para os irmãos. E naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e disse-lhes: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coragem, isso, meu Deus, com coragem, não, com coração perfeito, e fiz eu o que era reto a teus olhos, e chorou Ezequias muitíssimo. E então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, e a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Amém, irmãos? Olha só quão grandioso é. Nós estamos falando aqui de um rei, o rei Ezequias. Ele já vinha doente, porém era nos tempos do profeta Isaías. E ali o rei Ezequias realmente ele buscou fazer coisas boas aos olhos de Deus, né? Buscou tirar as iniquidades, né? Aquelas idolatrias, aqueles ídolos que haviam ali. Ele mandou derrubar, ele confiava em Deus. Este homem era verdadeiramente um homem de Deus. Porém, ele estava doente, né, irmãos? Mas ele estava assim em estado já agravante, né, na enfermidade que ele ali passava. Com certeza ele sentia muitas dores, muitas coisas, e ele já estava um pouco que afastado ali do reinado dele, porque ele havia agravado na sua doença. Só que já tinha um decreto na vida desse homem, que era de morrer. Porém, o Senhor manda o profeta Isaías até lá no seu reinado, lá na sua mansão, na sua casa, né? Onde ali ele ficava. Porém, o profeta Isaías não trouxe boas notícias para ele, né, irmãos? Quando ele entra ali no palácio, eu acredito que o rei Ezequias, ele achava que o Senhor estava mandando o profeta ali para dar boas notícias a ele. Porém, não foi essas as boas notícias. Portanto, irmãos, nós devemos estar certos de que podem haver boas notícias para nós também como ruins, né? Então, ali o profeta Isaías já chegou com um decreto para ele, olha, assim diz o Senhor.
morrerás e não viverás. Nossa, isso daí é um super decreto, né, irmãos? Então, ainda mais vindo da parte do Senhor, misericórdia. E aquele homem ali, ele era um rei, né? E aí, imediatamente, ao profeta anunciar essa verdade aí, ele imediatamente, ele se virou para a parede ali do seu palácio e começou a orar ao Senhor. Tanto clamor, ele deve ter ali chorado, ele deve ter ali se angustiado, se entristecido, ali ele deve ter orado de toda a sua integridade, ali, de toda a sua intenção ao Senhor ali, de todo amor ao Senhor ali, colocado diante do Senhor. Falou, Senhor, meu Deus, olhai para o teu servo, vistes aquilo que eu tenho feito diante dos teus olhos, né? Lembra-te, Senhor, de que foi derrubado os postes ídolos pelas minhas mãos, porque eu não aceitei nem concordei de estar orando a outros deuses. Não, meu Senhor, olhai para aquilo que eu fiz diante de ti. Ele começou ali a se derramar, a se debulhar diante do Senhor, dizendo, Senhor, socorre-me, não deixa com que isso aconteça na minha vida, não. Eu quero viver, eu quero, né? E ele deve ter começado a falar ali coisas tão grandes, Senhor, eu peço-te. Eu andei diante de ti em verdade, né? De coração perfeito, né? Eu fiz o que era reto a teus olhos. E ele começa ali a explanar tudo aquilo que ele tem vivido diante de Deus e colocado que ele confia no Senhor. E ali ele se diminuiu, irmãos. É o que nós devemos fazer nos nossos dias, independente daquilo que nós estivermos passando, seja na área financeira, na área da saúde, sentimental, emocional, né, familiar, profissional, né, secular, seja a área que for, irmãos, aquilo que está realmente, que foi talvez decretado pelo teu possível inimigo, né? Então, irmãos, você tem que realmente apresentar isso diante do Senhor, colocar diante do altar do Senhor e, e chorar aos pés de Deus mesmo, assim como o rei Ezequias fez. Ele se diminuiu, ele tinha uma condição de rei, porém ele ali, quando ele se virou para aquela parede ali, ele não se colocou como um rei, mas se colocou como servo, né? Diante do Senhor e o adorou, e o louvou, e o clamou, e assim o Senhor Jesus, né, o Deus Todo-Poderoso, porque na realidade a gente fala Senhor Jesus, mas é o Deus Trino, ele já era trino, já sempre foi trino. Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, é o Deus Trino ali, né, o Senhor Deus, ele ouviu aquele choro, ele ouviu aquele pedido, ele ouviu aquele clamor que fez ali o rei Ezequias quando se virou para a parede, né, irmãos? E ali o Senhor Deus, ele ouviu, ele viu, meu Deus, o próprio Deus, né, falando como ele é merecedor de mais tempo na terra, porque me exaltou, me adorou, se diminuiu. E nisso o profeta Isaías já estava saindo ali do palácio, né? Que eu acredito que ele ainda nem tinha terminado de atravessar o palácio, quando o próprio Deus fala de novo ao coração ali do profeta Isaías e diz para ele, volta e fala para o meu servo que eu ouvi a sua oração e que eu acrescentarei 15 anos a mais nos seus dias. Nossa, eu acredito que ali até para o profeta Isaías, né? Porque é duro para um profeta também falar certas coisas para quem quer que seja, irmãos.
Ainda mais sendo na parte dessa, de morrer, falar dessas coisas, né, irmãos? Mas ali o profeta Isaías deve ter falado: meu Deus, quanta fé! Quão grande foi a fé ali do rei Ezequias por ter clamado ao Senhor e Deus imediatamente ter virado o cativeiro, ter mudado a situação, né, irmãos? E ali o, o rei Ezequias, o profeta Isaías, imediatamente ele volta, agora com outro decreto, com uma boa nova, sabe, irmãos, com uma notícia maravilhosa, né? Aí chega para o rei Ezequias e fala: ó rei, o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, ele manda te dizer que ele ouviu a tua oração e vai acrescentar-te a ti 15 anos de vida a mais para ti. Olha quão saudoso foi, tanto para o profeta Isaías como para o rei Ezequias, receber essa boa nova, né, irmãos? Que notícia maravilhosa de cura, que notícia boa de restituição, né? De gozo, de alegria. Ali houve festa naquele lugar, eu creio, sabe? Houve comemoração, houve riso, houve regozijo, houve, sabe, talvez até lágrimas, mas de felicidade, né, irmãos? Então, ali, eu acredito que eles dois devem ter glorificado o nome do Senhor muitíssimo, né? Porque foi uma comemoração, né, irmãos? Então eu quero dizer para os irmãos que possa até vir notícias que não sejam boas na sua vida, mas se tu creres, verás a glória de Deus, orando e buscando a face do Senhor. Ali o rei Ezequias, ele virou-se para a parede e começou a clamar ao Senhor, e nós, quando estamos com algum sentimento, alguma coisa ruim que possa vir a nos acontecer, irmãos, nós devemos descer do nosso pedestal. E ali como rei Ezequias, ele desceu da sua condição de rei e se pôs em situação de servo, e ali o Senhor ouviu o seu clamor. Então nós também nos devemos colocar na posição de servos, nos diminuir, sabe, nos colocar perante o Senhor, né? E assim Deus assim nos honrará, né, irmãos? Assim como fez, para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, essa é a nossa vitória, irmãos. Confiar no Senhor e Ele tudo nos fará. Amém? Essa é a palavra. Gostaria que os irmãos dessem um like, assinassem no canal e pudesse passar essas mensagens a outras pessoas, amém? A paz para todos.